Oséias, ele foi escrito ali num período onde Israel eles passavam por um momento de prosperidade gigantesca, tá? Prosperidade na parte financeira, enfim, as colheitas eram boas, o reinado estava indo tudo bem, estava tudo acontecendo certo. Porém, apesar da parte financeira, apesar das colheitas estarem funcionando tudo conforme deveria, o povo era um povo infiel, era um povo que praticava idolatria, era um povo que, teoricamente, tinha Deus como seu Senhor, mas era um povo que, na verdade, entregava a sua vida a outros deuses. Era um povo que adorava deuses como Baal, por exemplo, como diz ali o texto. E essa infidelidade, esse contexto de infidelidade para com Deus do seu povo, é que Deus usa Oséias para trazer uma mensagem ao povo de alerta. Oséias foi um profeta que teve uma missão dura. Dura por quê? Deus chega para Oséias e fala assim: meu filho, eu tenho uma mensagem para dar para esse povo que é infiel. Eu vou usar a sua vida como exemplo. Eu preciso que você se case com uma mulher infiel. Em algumas versões diz prostituta. Não se escandalizem com o termo, por favor. Tá? E por que Deus faz isso? O povo estava sendo totalmente infiel. Deus ele derramava seu amor, Deus derramava suas bênçãos, Deus era misericordioso com aquele povo, e mesmo assim o povo preferia se entregar às suas próprias vontades. A idolatria daquele povo não era apenas de adorar a outros deuses de madeira, de escultura. A idolatria daquele povo era uma idolatria de si mesmo. Eles adoravam, eles serviam às próprias vontades. Eles serviam às próprias necessidades, aos próprios desejos. Eles estavam totalmente afundados em idolatrias a ídolos, idolatrias ao sexo, idolatria ao dinheiro, idolatria a qualquer outro tipo de coisa que não seja Deus. Então aquele povo estava totalmente afundado em idolatria. E Deus usa a vida de Oséias para exemplificar o que estava acontecendo. Oséias então toma uma mulher que era infiel, que era adúltera. Esse inclusive é aquele versículo do irmãozinho do meme que acabou ficando com as irmãs da igreja. Toma uma mulher adúltera, e ele toma uma mulher e adultera, né? Algumas versões dizem toma uma mulher adúltera, toma a mulher infiel, ou toma uma mulher prostituta. E Oséias se casa com ela, e o nome dela é Gomer. E durante essa relação deles, eles têm filhos, e Gomer o trai diversas vezes. E nessa história, já estou resumindo um pouco da história, para que a gente possa entrar no tema, diversas traições aconteceram, e mesmo assim, Oséias, obedecendo a Deus e como um marido que amava a sua esposa, ele corria atrás dela. Ou seja, esse era o cenário de Israel. Israel pecava contra Deus, traía Deus, e Deus corria atrás de Israel. A mulher traía o seu marido, tinha diversos amores, diversos deuses, mas o marido corria atrás dela para resgatá-la. Chegando a um ponto, fazendo uma referência à história, à crucificação, onde ela já se encontrava como escrava para ser vendida, e seu marido a compra, né? O seu próprio marido compra sua esposa para que ele possa tentar recuperá-la, assim como Cristo fez por nós. E essa história, apesar de ter sido uma história específica, para um período específico da história, para um povo específico, o povo de Israel, ela se repete na Bíblia toda. Se a gente vai em Gênesis, Êxodos, qualquer livro, a gente encontra em algum momento um período onde um povo era idólatra. O povo tem dificuldade de se manter adorando a um único Deus, porque a gente cede às nossas vontades. E o pecado maior existente, ao meu ver, é a idolatria. E a idolatria não é simplesmente adorar outros deuses. A idolatria é ceder à minha vontade. Tudo que eu cedo à minha vontade, toda vez que eu cedo à minha vontade, eu estou criando um novo ídolo na minha vida. Se eu cedo à vontade sexual, o sexo é meu ídolo. Se eu cedo à minha vontade ao dinheiro, o dinheiro é meu ídolo. Tudo o que eu cedo às minhas vontades, eu torno um ídolo na minha vida. E esse cenário, como eu falei, apesar de ter sido escrito por uma época específica, é um cenário muito real. Assim como a mulher infiel,
a gente age da mesma forma, tá? Mesmo nós aqui, que já conhecemos a Deus, que nos dizemos cristãos, que dizemos que adoramos ao Deus eterno, muito facilmente a gente cria ídolos para nossas vidas. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não adoro imagem nenhuma, eu não sou católico, como assim? Eu não adoro, eu adoro a Jesus aqui, um Deus invisível, tal. Pode ser, mas às vezes a gente cria ídolos sem perceber. Por exemplo, quando você deposita a sua fé num copo d'água que está em cima da televisão, quando você deposita a sua fé em um item que você acha que é sagrado, quando você deposita a sua fé num local físico, aqui é uma igreja, é um local de adoração, mas é um local físico, é um galpão. Você não pode depositar sua fé em coisas materiais. Você também não pode depositar sua fé, a sua confiança, o seu amor em coisas como família, filhos, como um sentimento. Tudo aquilo que você coloca na centralidade da sua vida se torna o seu Deus. Tudo aquilo que toma o espaço de Deus na sua vida se torna o seu ídolo. Se eu não me engano, Romanos 1, 25. Pode colocar, por favor? Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Algumas versões, eles dizem que mudaram a verdade de Deus e transformaram em mentira, e serviram mais, mudou. E serviram mais aos seres criados, ou às coisas criadas, no lugar de quem as criou. Então, facilmente, como eu falei, a gente cria novos ídolos para as nossas vidas. E às vezes a gente não percebe. E quando a gente está lá fora, quando a gente está no mundo, é muito fácil a gente perceber quais são esses ídolos. Se eu perguntar para vocês vão falar, pô, é dinheiro. Então, dinheiro. Na imagem é dinheiro, é sexo, sei lá, já falei aqui de família, por exemplo. Às vezes alguém idolatra muito um filho. Eu já contei isso aqui sobre a minha história pessoal, na última oportunidade. E é muito fácil a gente identificar quais são os ídolos desse mundo quando a gente está lá fora, porque a gente tem essa facilidade de enxergar o problema quando está lá fora. Mas essa mensagem de hoje, Deus falando comigo, ela não era para quem está lá fora. A gente está aqui dentro da igreja, acredito que a maioria aqui já seja convertido, a maioria aqui já conhece a Deus. Então essa mensagem de hoje é para nós que já conhecemos a Deus e que dizemos que somos servos de Deus, dizemos que amamos a Deus. Quais são os ídolos que nós temos adorado? Eu tenho adorado a Deus, não tenho adorado a ídolo nenhum. Certeza, será que realmente a gente vem aqui e a gente não tem uma fé mais católica do que uma fé realmente cristã protestante? Porque às vezes eu venho para a igreja, eu saio da minha casa num domingo de manhã que eu poderia estar descansando, e eu venho para a igreja dizer que vou adorar ao meu Deus. Mas na verdade a intenção do meu coração não é adorar a Deus. A intenção do meu coração é adorar aquilo que o Criador pode me entregar. Eu venho para a igreja porque eu amo a Deus? Ou eu venho à igreja porque Deus pode me curar do meu problema? Eu venho a Deus porque eu amo a Deus? Ou eu venho para a igreja porque Deus vai tirar meu filho das drogas, vai tirar meu filho do tráfico? Eu venho para a igreja e eu amo a Deus eu venho para a igreja porque eu amo a Deus, ou porque, cara, eu sei que aqui é certo é fazer isso aqui? Se a sua resposta para essas perguntas foi, cara, porque eu quero uma cura, porque eu preciso da cura, você pode buscar por cura, não tem problema nenhum. Mas se o foco central da sua vida e da sua busca aqui for a cura e não amar a Deus, você já é um idólatra. Você é um idólatra da cura, você é um idólatra do milagre, você é um idólatra da provisão que Deus pode te dar, você é um idólatra de qualquer coisa. O que você não está sendo é um cristão genuíno. O que você não está fazendo é amar ao seu Deus que deu a vida por você.
A adoração, a idolatria, ela começa dentro dos nossos corações. A idolatria não é quando a gente necessariamente ora para imagens, quando a gente faz alguma coisa, a gente, sei lá, sobe a escadaria da penha. A idolatria, ela começa quando a gente cria um altar nos nossos corações. Então, o que a gente precisa analisar hoje, nesse momento de ceia, é qual altar eu tenho levantado no meu coração e quem está sentado no trono do meu coração. Quem está sentado no trono do altar que foi levantado no seu coração? É o seu filho? É o seu problema? É o 13º que a gente vai receber aí daqui a pouco? Sei lá, é o quê? É um problema? É uma necessidade? O que tem se assentado no trono do altar no nosso coração? Qual ídolo nós temos adorado sem que percebamos? E eu não estou julgando ninguém, não estou acusando ninguém. Isso é para que a gente possa analisar o nosso coração. Isso é clichê a gente falar isso, mas toda vez que a gente vai subir aqui no altar, pelo menos aconteceu comigo, Deus falou muito comigo sobre isso. Esse é um livro que eu estava estudando já nesse mês e não pretendia pregar ele, porque eu fiquei com medo da igreja achar que eu estava chamando a igreja de prostituta, e é um perigo. Mas a realidade é essa. Quando a gente não ama o nosso Senhor, ou quando a gente tem vários amores, milagres, saúde, família e qualquer outras coisas, que estão tomando o lugar de Deus, é como o ato da prostituição. A prostituição seria o quê? Uma mulher, enfim, a gente vai usar o termo mulher, porque é assim que a Bíblia se refere, que tem vários outros amores, que tem vários outros amantes, e ela não dá o devido valor ao seu amor principal, ou quem ela deveria dar amor. E é exatamente isso que acontece com a gente. Não estou chamando os irmãos de prostituta no sentido sexual, irmãos. Vamos ser inteligentes e entender isso aqui. Eu estou falando que a gente às vezes se prostitui ao colocar outras coisas no centro, na centralidade das nossas vidas. Então, o que de fato qual altar de fato está erguido nos nossos corações? Quem de fato vive no centro da nossa vida? É Deus? A gente coloca Deus? Ou a gente coloca as outras coisas? Como eu já falei, relacionamento, problema, situação financeira. Israel, eles passavam por um momento de prosperidade. Teoricamente, estava tudo bem, era o momento de adorar, era o momento de servir, mas mesmo assim, aquilo não foi suficiente para eles. Tudo que Deus proporcionou para Israel não era o suficiente para que eles fossem fiéis. Ainda assim, eles precisaram se entregar a outros deuses, precisaram criar esculturas, precisaram se render à sexualidade desenfreada, precisaram se render à maldade e a um monte de outras coisas que são ruins. Como eu falei, essa mensagem ela não é para quem é de fora, essa mensagem é para quem é de dentro, porque a gente vai participar agora de um momento onde a gente declara quem é o nosso Senhor. E se eu tomo a ceia declarando que Jesus Cristo é o meu Senhor, mas no meu coração Ele não é o meu Senhor, eu estou tomando a ceia indignamente. Então a análise sobre a ceia não é apenas uma análise se eu pequei, se eu deixei de pecar. Isso vai acontecer direto. Você pode tomar a ceia um segundo depois, você pensou alguma coisa e já pecou. Se fosse assim, você nunca poderia tomar a ceia. Mas a análise sobre a ceia, sobre a gente participar do corpo de Cristo, ela é muito mais profunda. Ela é mais sobre quem é que realmente é o seu Senhor. Quem é que realmente toma conta da sua vida. Por quem é que você vive. Você vem aqui hoje porque Ele vive, ou você vem aqui hoje porque você quer viver? Essa é uma análise que nós precisamos fazer hoje. Quando a gente coloca qualquer outra coisa à frente de Deus, a gente diz para Deus que a gente não quer Ele. A gente quer o milagre, a gente quer a cura, a gente quer a provisão, a gente quer qualquer outra coisa, menos a presença dEle em nossas vidas. Ou melhor, a gente quer a presença que nos traz benefícios. Mas se Deus hoje falasse assim: olha só, você é meu filho,
eu te amo, mas não vou te proporcionar mais nada. As portas vão estar fechadas para você. Se você tiver uma doença, você vai morrer. Se você tiver problema financeiro, você vai passar fome. Se acontecer alguma coisa na sua vida, eu não vou te proteger, não vou te guardar. Mas eu sou seu Deus. O que a gente faria? Quantos aqui continuariam servindo a Deus? Quantos aqui continuariam posicionando a sua vida em amor a Deus, sabendo que Deus não vai te proteger, não vai te guardar, não vai te livrar? Quantos? Quando a gente começa a pensar sobre isso, e a gente percebe que, poxa, não faz sentido então ficar. Então você não ama Deus. Não estou julgando novamente, isso é uma reflexão. Coisas que eu pensei comigo durante a semana, coisas que eu orei, coisas que eu chorei, coisas que eu tenho sofrido durante a semana, pensando sobre mim, sobre a minha vida, sobre o quão ingrato, quão infiel eu sou com Deus, o quão prostituído está a minha fé, quando às vezes eu coloco a minha família, o meu trabalho, a minha vida, às vezes o ministério, alguma outra coisa, à frente de quem realmente importa, que é Deus. O quão eu tenho deixado Deus de lado para promover coisas na minha vida, ou para poder alcançar coisas, e às vezes dizendo que está em nome dEle. Então, irmãos, esse é o momento que nós possamos trazer uma análise para os nossos corações. E graças a Deus, por sorte, para nossa sorte, mesmo com toda a nossa infidelidade, Deus, Ele, com seu amor tão grande, Ele não nos abandona. E essa é a maravilha assim, do Evangelho. Como falei, eu gosto muito de falar sobre a graça. Só que para a gente falar sobre a graça, a gente precisa entender a nossa condição, a nossa natureza. Eu já falei isso diversas vezes, eu vou falar várias vezes porque Deus me comissiona assim a falar. Eu sempre vou trazer para a gente a nossa natureza pecadora. Som. Eu como homem, eu como ser humano, eu sou pecador. E é impossível que eu faça alguma coisa certa por mim mesmo. Quando eu falo da nossa infidelidade, eu não estou julgando pessoas. Isso é normal, a gente vê em toda a história isso acontecendo. Isso a gente vê acontecendo com as pessoas mais fracas e com as mais fortes, com os heróis da fé também. Isso é absolutamente normal, mas não é aceitável. A nossa posição de servos que amam a Deus deve ser de lutar contra esse tipo de coisa. Vai acontecer em algum momento das nossas vidas. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos colocar algum ídolo nos nossos corações. Mas cabe a nós, que queremos realmente andar no caminho do Senhor, cabe a nós, como Samuel falou, que quer viver uma vida como um cristão de verdade, uma vida que honra, que louva a Deus, cabe a nós começar a analisar o que a gente está fazendo na nossa vida. Estou vivendo a minha vida para mim ou estou vivendo a minha vida para Deus? Estou sendo egoísta ou eu realmente estou servindo a Deus? Porque a nossa função aqui na terra, irmãos, não é viver a nossa vida. Não é viver a nossa vida. Nossa função aqui na terra não é ser feliz, criar uma família e ter filhos. Isso tudo são coisas que Deus, por misericórdia e por graça, nos permite. A nossa função aqui na terra é servir a Deus, falar do amor dele para quem não conhece e, principalmente, engrandecer o seu nome. Deus ele não é... Qual seria a palavra? Deus ele não precisa da nossa adoração. Deus ele não está aqui implorando pela nossa adoração. Deus ele é soberano e nós precisamos o adorar. Quando a gente o adora, a gente se completa. Quando a gente está adorando outros deuses, a gente está procurando essa completude, a gente está procurando esse algo que falta nas nossas vidas, que não está lá, não está no dinheiro, não está no milagre, não está na cura, não está na família. Essa completude que a gente precisa, que a gente está buscando em outros deuses, está em Deus. Por misericórdia, por graça, assim como Ele fez com o povo de Israel ali, naquele período, Ele também nos busca. Assim como o marido que foi traído diversas vezes, e buscou a sua igreja e pagou por um preço, o nosso Deus também pagou um preço de sangue e nos buscou.
E quando nós estávamos perdidos, ou quando nós estamos perdidos, quando nós estamos sendo infiéis, quando nós estamos nos prostituindo, quando nós estamos entregando a nossa vida a outros amores, Deus vem com a sua graça e nos recolhe. Mas para isso, irmãos, a gente precisa querer, a gente precisa aceitar. Porque Deus, ele é soberano e tem todo o poder de te obrigar a fazer qualquer coisa. Mas por incrível que pareça, Ele te ama tanto que Ele deixa você escolher. Filho, eu já te entreguei, está aqui, ó. Esse celular é seu. Você não pega porque você não quer. E essa é a graça, esse é o amor de Cristo. Ele já é seu. E a gente só não pega se a gente não quiser. Então, eu já vou encerrar aqui. Que hoje nós possamos, antes da ceia, orar e falar com Deus e pensar sobre o que tem sido Deus nas nossas vidas. O que tem tomado o espaço dos nossos corações. Com o que a gente tem preenchido os nossos corações, que tem tomado o espaço que seria de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos orar e pedir a Deus para que isso seja revelado e pedir a Deus forças para que Ele nos resgate, desses falsos deuses, desses ídolos. Amém?